Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Comigo também, tá tudo certo. Vamos começar uma aula de português? Temos muita coisa para fazer, vamos dar continuidade à última aula. Nós paramos na 71. Vamos lá, caderno vermelho, aí, apostila vermelha, olha lá. A gente falou sobre essa menininha aqui, né? Que experimentou a uva passa. Vamos lembrar dessa história para poder seguir adiante, tá bom? Vocês estão bem? A criançadinha tá toda aí, a Alice tá aí. Alicia também, Beatriz, Felipe, Gabi, João, estão todos aí? Maria, Manu, Luísa, todo mundo tá aí? E o Pedro? E Pietro? Thiago também? Então vamos lá. Página 72, a gente tem que continuar, mas ele começa assim, ó. Releia o lead da notícia apresentada na atividade 1 e responda. Então nós vamos ter que voltar. Vamos lembrar o que é lead? Lead é um pedacinho da notícia toda, só que ele fala das partes principais que interessam. Qual é a parte principal daquela notícia toda? Qual é o assunto mais importante tratado aqui? Então tem a manchete, depois tem a foto, depois tem a foto legenda, depois tem a lead, ó. Então vamos colocar na página 70 para a gente lembrar, ó. Aqui nós temos, aqui é a manchete, que é o título, né? Aqui a foto legenda que explica que foto é essa e a lead. Então, aqui no texto da página 72, está escrito, releia o lead. Então, o lead, eu vou ler para vocês. Na hora da aula, Marina N, de 8 anos, recebe uma uva passa. Ela olha para o alimento, sente a textura, em seguida, a pedido da professora, coloca a uva passa na boca e, sem mastigar, percebe as características da fruta. Só depois de um tempo ingere a comida, ou seja, só depois de um tempo ela engole, mastiga e engole. E aí, qual é a pergunta que nós temos na 72? Quem está tendo aula de Mindful Eating? A menina Marina. Então vamos responder, ó. Como é que eu sei? Estava no texto. Olha o nome dela aqui. A menina Marina N. Deve ser... É aqui uma abreviação do sobrenome dela, talvez Nascimento ou Nunes, não sei. A menina N. Ponto. O que Marina faz assim que recebe a uva passa? Ela não fica mastigando, engolindo, né? Ela fica sentindo a textura. Então, a menina Marina, na pergunta A e na B, o que ela faz? Ela sente a textura da fruta. Como que escreve textura? Ó o X com som de S. Textura. Texto também assim. É um X com som de S. Então, aqui, a menina Marina N. Ponto. Tá abreviado, né? O sobrenome, que é uma abreviação. E aqui, ó. Ela sente a textura da fruta. Ela não vai pondo na boca engolindo. Ela sente se é molinho, se é duro, se é liso, se é áspero, se é doce, se é salgado. Ela sente só depois é que ela engole. Aqui, pessoal, na questão que vem depois, ó, o que a gente vai fazer com essas palavras todas bagunçadas? Em cada item, organize as sílabas dos quadrinhos para formar uma palavra com C cedilha ou S. A primeira já está feita, ó, é caçador. E a outra? Sarpetro. Eu já descobri aqui, pessoal. E a outra? A primeira é, ó, tropeçar. E as outras? As outras eu coloquei só a primeira sílaba para ajudar vocês, tá bom? Aí vocês colocam na ordem certa para formar uma palavra. Essa outra, passato, começa com sa. Fácil, hein? Depois a outra, sulaca. Eu já pus o começo, é caçu. Aí vocês terminam. Sim, a sal. Não, começa com sal. Sal. Vamos descobrir que palavra é essa? E a G? Não, desculpa, a E. Salacaro. Ó a minha pista aqui para vocês. Começa com K. Caçar. Daí vocês descobrem que palavra é essa, tá bom? Não deixei feito aqui não, porque vocês são muito espertos, vão conseguir fazer sozinhos. E a outra também é, ó.
Encontre o diagrama 10 palavras com C cedilha, ó. Eu fiz igual eu faria na lousa da escola, ó. Eu coloco as palavras e vocês localizam. Vejam que palavras são essas. Paçoca, cabeça, maçã, açúcar, berço, caçula, terça, açude, dança e coração. Façam com capricho, preencham. Por exemplo, ó, a cabeça tá aqui em cima, ó. Aí já pinta bonitinho. Cabeça, pega um lápis colorido e pinta bem bacana. Quer ver? Vou pôr a cabeça aqui para vocês verem como fica legal. Cabeça. E fazer esse exercício não é só encontrar palavra, mas é treinar um pouquinho de coordenação motora, ó. O que quer dizer isso? A habilidade que eu tenho com as mãos, ó. Aí a gente pinta dentro da palavra, tá treinando a coordenação também. Isso melhora muito a nossa caligrafia. Exercício 5 agora. Com a ajuda de um adulto, leia a notícia. Slimes, vocês lembram que são slimes, né? Slimes entram na rotina de crianças de todo o planeta. Essa notícia foi escrita em 15 de maio de 2019. Vou ler para vocês. A geleca pode ter cores e texturas diferentes. Foto de Alona Foto Shutterstock. Febre entre crianças do mundo inteiro, o slime chegou para ficar. A geleca maleável com cores e texturas diferentes é frequentemente vista nas mãos de jovens de diversos países e se tornou um fenômeno na internet no Brasil. Por exemplo, a massinha entrou para a lista dos assuntos mais procurados no Google de 2018. Isso é um sinal. Realmente, os assuntos mais procurados no Google mostram muito o que as pessoas estão pensando, quais são as curiosidades, quais são os interesses. Então, quando aparece no Google, é porque muita gente está buscando informação. Esse é uma fonte interessante. Então, a massinha entrou para a lista dos assuntos mais procurados. Vira a página, o texto continua na página 74, ó. Hoje é possível encontrar muitos vídeos sobre slime no YouTube e até eventos totalmente dedicados ao tema, como Slime Bash, a maior convenção de slimes do mundo, com edições periódicas realizadas nos Estados Unidos. A feira tem participantes de todo o planeta e reúne diversas atrações relacionadas à massinha. Onde saiu isso? No jornal Joca Digital. Digital Mundo, 15 de maio de 2019. Ok, está disponível também aqui, ó. Tem o link para vocês que se interessarem. Aí tem as perguntas sobre o texto. Por isso que eu escrevi aqui interpretação de texto. A gente não tem que simplesmente ler as coisas, né? Tem que interpretar, saber o que ela quer dizer, saber se interessa pra gente, se tem informações que me acrescentam alguma coisa, se tiram dúvidas. Às vezes a gente lê tudo e fala, nossa, mas não gostei dessa notícia. Para gostar ou não gostar, tem que entender, tem que interpretar. Aqui vem as perguntas para saber se nós interpretamos. Então, a primeira pergunta. Releia o trecho da notícia da atividade 5 e responda as questões. Ok, esse texto aqui. O que a legenda explica sobre a foto? Vamos lá voltar para a foto. A foto está aqui e a legenda está aqui, ó. O que está escrito aqui? A geleca pode ter cores e texturas diferentes. Isso é o que diz a foto-legenda. Então, o que ela está explicando? Que existem muitos tipos de slime, ó. O que a legenda está explicando. Aqui eu não tenho que simplesmente copiar o que está escrito lá. Eu tenho que dizer que tipo de informação ela está me passando. Ela está me dizendo que existem muitos tipos de slimes. Como que eu sei isso? Que estava escrito lá que tem tipos e cores e texturas diferentes. Então, isso representa tipos diferentes. Depois tem a pergunta B. Onde ocorrem os maiores eventos do mundo dedicados ao slime? Aqui tem. Tem uma parte do texto que eu li para vocês, totalmente dedicado à maior das convenções realizadas nos Estados Unidos, aqui nesse segundo parágrafo desta página, ó. Então, nos Estados Unidos. Qual informação mostra que o slime ganhou muita visibilidade na rede? Porque foi um assunto muito procurado no Google. Foi um assunto muito procurado no Google. Depois, slimes, qual é a manchete dessa notícia? Ok, a gente volta lá, a manchete vai ficar em pretinho aqui. Slimes entram na rotina de crianças de todo o planeta. Outra pergunta que está fazendo aqui. Em que ano ela foi publicada? Ó, em maio de 2019. Então, aqui está pedindo
a manchete e a data. Então, eu coloquei aqui, ó, slimes entram na rotina de crianças de todo mundo em 15 de maio de 2019, tá bom? A gente faz esse treino de interpretação para a gente sempre entender o que está lendo. Terminando esta parte aqui, gente, vocês vão fazer com muita calma. Se tiverem dúvida, vocês podem falar comigo. A gente vai entrar na página 75, no módulo 11, com a palavra o leitor. Na imagem, uma das crianças está lendo uma revista. Qual é o nome dessa revista? Lá. Essa criança está lendo uma revista, ó. Como é o nome da revista? Ciência Hoje das Crianças. Legal, né? O menino está lendo um livro, não é revista. Você já ouviu falar da revista Ciência Hoje das Crianças? Já ouviram, gente? Tem para vender na banca de jornal. É bem bacana. Você tem uma revista preferida? Qual é? Vocês têm uma revista preferida? Um gibi que mais gosta? Hein? O que vocês acham? Um que vocês mais gostem? Ou uma revista que vocês, ou às vezes a mãe assina? O que quer dizer? Que ela recebe na casa dela. Ou o pai assina, então ele é assinante, recebe em casa. Muita gente recebe revista em casa. Hoje em dia menos, por causa da internet, a gente busca informações de uma forma mais rápida e sem custo, né? Porque a assinatura de revista custa também. Tem gente que assina jornal, ou seja, recebe jornal em casa, não precisa comprar na banca. Se vocês tiverem uma revista que vocês gostem mais, depois fala pra mim qual é, tá bom? Na outra página, você já viu um lagarto? Um lagarto mesmo? Um lagarto de verdade? Serve uma iguana? Uma iguana eu já vi. Onde? Uma iguana eu tinha na minha casa porque meu filho criava um. Era desse tamanho. Mas durou só um tempo. Depois ele percebeu que não era o ambiente adequado. Eu morava em apartamento. E ele doou para um biólogo que levou para o lugar certo. Mas um lagarto, sem ser essa iguana, eu nunca vi. E vocês, já viram um lagarto de perto? Lagartixa não vale, eu tô falando lagarto. Observe o título da revista Ciência Hoje das Crianças. Que tipo de texto essa revista publica? Você já leu algum texto dessa revista? Se sim, conte para os colegas e o professor. Observe o título da revista. Volta lá. Ciência Hoje das Crianças. Que tipo de texto ela publica? Textos informativos, científicos, todos muito verdadeiros. Depois, se vocês assinam ou se já conhecem essa revista, conta para os amigos também, tá bom? Para qual público os textos dessa revista são escritos? Para as crianças que gostam de ciências e têm curiosidade sobre a natureza, sobre os animais, sobre as plantas, sobre os planetas. Ciência é vamos dizer, uma matéria muito legal, porque ela abrange, ela cuida, ela trata, ela ensina e ela aprende, ela pesquisa muitos conhecimentos, muitas informações sobre muitas coisas. Por isso que ciência é tão legal. Imagina uma revista escrita, o título Ciência Hoje das Crianças. São coisa que interessa para as crianças, vale a pena a gente ir atrás. Você já estudou um texto desse tipo nas aulas de língua portuguesa? Se você lembra qual era o assunto dele, diga para a turma. Se a gente já estudou um texto desse tipo nas aulas de língua portuguesa, a gente já viu algum texto informativo? Sim. Quando a gente falou, por exemplo, da girafa mais velha do Brasil, que completa 30 anos, na página 60. Ó, isso aqui é um texto informativo científico também. Por quê? Porque ele passa informações que só chegaram até a gente depois de muita pesquisa, muito estudo. Então, se torna um texto que a gente pode confiar. É um texto informativo e científico. Temos um exemplo aqui quando a gente viu a história da girafa mais velha do Brasil. Depois, aqui, a gente vai ler outro texto que fala do lagarto. Vamos conhecer o texto sobre lagartos publicado na revista Ciência Hoje das Crianças? Acompanhe a leitura com o professor. Olha o título, gente. Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Alguém tem um palpite? Eu também não. Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Ele fica nesse balancinho.
Você já viu? Este pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, labiró ou tamaquaré, mede de 9 a 12 centímetros e pertence à espécie Tropidurus ispidus, mas outros lagartos do gênero Tropidurus fazem o mesmo movimento com a cabeça, assim, o tempo todo. Concordo? Também acho? Ou tô gostando do som? Mas será que é por isso? Tem um glossário aqui, gente. Lembra o que é glossário? Uma explicação para uma palavra que a gente não está acostumado a ouvir. Ó, réptil é um animal que se arrasta. Olha a definição de réptil. Então a cobra é réptil? Claro, ela se arrasta. O lagarto também. Na outra página vamos falar um pouquinho mais sobre o lagarto. Ó, estou aqui na página 77. O lagarto cinzento segue esse ritmo o dia todo. Balança a cabeça, anda alguns centímetros, balança novamente e assim segue. Quando eu era criança e nem sonhava em me tornar pesquisador, já ficava intrigado com o comportamento desse animal. Em dada ocasião, eu perguntei à minha avó se ela sabia por que ele balançava tanto a cabeça. Ela me contou uma história na época, mas eu não fiquei muito convencido e guardei essa curiosidade. Cresci, acabei me dedicando ao meio ambiente e adivinha só o que eu resolvi investigar? Ele, claro, o lagarto cinzento. Depois de muita observação e estudo, descobri que como esses lagartos são incapazes de emitir sons, eles usam esse balançar de cabeça como meio de comunicação visual com indivíduos da mesma espécie. Se você pensou em algo semelhante à linguagem de sinais usada pelas pessoas que não falam, é por aí mesmo. O número de balançadas, o intervalo entre cada uma delas e o espaço entre os conjuntos de balançadas têm significados que são compreendidos por outros lagartos cinzentos. Se balança mais depressa ou se demora um pouquinho mais. Se balança para, balança para outro lagarto cinzento, entende? Eu não faço ideia. Tem um glossário aqui, ó. Intrigado quer dizer curioso, investigar quer dizer pesquisar, seguir vestígios e emitir quer dizer soltar, exprimir. Então, se ele não emite sons, significa que ele não faz som nenhum. Legal o texto, né? Só que não acabou, ó. Ainda falta um parágrafo aqui, ó. 2 parágrafos, na verdade, na página 78. Com esse comportamento, um lagarto pode informar ao outro, por exemplo, se é macho ou fêmea e dar dicas sobre uma força e resistência, o que é muito importante na defesa do seu território. Não é interessante? Mas é bem diferente da versão que a minha avó me contou, né? Ela falou mesmo que ele balançava a cabeça para quê? O que a vovó contava? Balançava a cabeça, não fiquei muito convencido, mas ela não falou aqui, só falou, minha avó contava uma história que não me convenceu. Daí, minha avó me contou que era muito divertida, mas ele não explica exatamente o que é. Aqui tem outro glossário, que significa a palavra resistência, força, capacidade de suportar dificuldades. O Givanildo Pinheiro Miranda tem aqui um pedacinho explicando quem é essa pessoa que escreveu esse texto. Ele é biólogo e professor na Universidade Federal do Maranhão. Ele faz pesquisa sobre lagartos e escreve para a revista Ciência Hoje das Crianças. Ok. Será que eu não entendi direito o que a vovó falou? Não, ela não falou nada, né? Ela me contou uma história na época, mas eu não fiquei muito convencida e guardei essa curiosidade. Cresci e acabei me dedicando ao meio ambiente, adivinha só, resolvi investigar. Ele, claro, o lagarto cinzento. Então, ok. A avó contou uma história, foi até engraçada, mas ele achou que não tinha nada a ver. Vamos para a primeira pergunta? Após a leitura, você acertou o tipo de texto que a revista Criança Hoje para Criança? Ó, gente, esse CHC, ó, é uma sigla, ó. C de criança, H de hoje e C de ciência, H de hoje e C de criança. Então, é Criança Hoje para Criança. Ciência Hoje para Criança. Que texto que é esse? Eu até escrevi aqui, porque eu já sei. Venham aqui mais pertinho da tia. Vamos lá. Ó, vocês não precisam escrever não, tá, gente? Aqui só tá perguntando. Após a leitura, você acertou o tipo de texto? É um texto informativo, científico.
Pergunta 2. O que o texto do Ciência Hoje para Criança quer explicar? Quer explicar por que o lagarto balança a cabeça. É só essa explicação que ele dá. Depois tem, leia este trecho junto com os colegas e professor. Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo, com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu? Este pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, labiró ou tamaquaré, mede de 9 a 12 centímetros. Ok. Próxima pergunta. Quem é este pequeno réptil? Citado no texto? A gente já sabe, né? É o lagarto cinzento, que balança a cabeça para se comunicar. O autor do texto ouviu a explicação de sua avó sobre o balançar da cabeça do lagarto. Por que então ele foi estudar esse assunto quando ele se tornou adulto? Porque a explicação da avó não convenceu, né? Então vamos por aqui. Porque a explicação da avó não convenceu. Não convenceu significa que ele não ficou satisfeito com essa resposta. Não fiquei convencido não. Achei essa história, não explica isso do balançar da cabeça. Aí, quando ele se formou biólogo, ele foi estudar e descobriu que era para se comunicar. Marque um X no quadradinho com a resposta correta. O lagarto balança a cabeça, afinal de contas, para quê? Para concordar com outros lagartos? Para comunicar-se com outros lagartos? Ou para observar o que há no entorno? Para se comunicar, né, gente? Então, xizinho aqui no quadradinho do meio. Não é para concordar, nem é para observar, é para comunicar-se com outros lagartos. Aqui tem uma proposta de leitura, bem legal, se vocês tiverem esse livro em casa. Planeta Bicho, um almanaque animal, ou Daniel no Mundo do Silêncio. Um é do Balcer Carrasco, outro do Roberto Guedes. Virando a página, gente, tem um pouquinho da língua dos sinais, ó. No texto que vocês ouviram, o autor fala da linguagem dos sinais. Olha que bacana. Alguém lembra o nome dessa linguagem? Na verdade, essas pessoas usam uma linguagem chamada Libras, que é a língua brasileira de sinais. Essa palavra é formada pelas primeiras letras de cada uma destas palavras. Li, de língua, Bra, de brasileira, e Si, de sinais. Ela é o meio de comunicação das pessoas surdas. A comunicação com as Libras é feita pelo movimento da mão e é percebida pela visão. Veja como é o alfabeto de Libras. Vejam. A, B, C. Olha o A. B, C. E assim vai, até a letra Z. E os numerais? 1, 2, 3, isso a gente já conhece, né? Mas não, o 3 não é assim não, o 3 é assim, ó. 4, 5. Olha o 6. Difícil de fazer. 6, depois o 7, depois o 8, não, depois o 9 é assim, e o 10. Assim como para falar e escrever, não basta conhecer as letras do alfabeto. Para se comunicar em Libras, também é preciso aprender muitos outros sinais e praticar bastante para memorizar, né? Depois tem um outro texto que nós vamos terminar na próxima aula, porque essa aula já está bem extensa, né? Então, vamos terminar aqui e vamos marcar aqui, ó. Terminamos hoje na página 79, caligrafia, páginas 18 e 19, e aqui eu pus a flechinha na 80 para vocês olharem a linguagem de sinais. A Libras, conhecida como Libras, linguagem brasileira de sinais, tá bom? E na próxima aula, eu vou pôr uma marca aqui, a gente vai para o texto 2, que vai falar de outro assunto, mas também volta a questão dos lagartos, ó. Então, o assunto é o mesmo. Lagartos, só que agora, ó, alunos do terceiro ano. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando dos lagartos. Vamos trabalhar interpretação de novo, interpretação de texto. E daí, vamos continuar um pouquinho de gramática. Combinado, gente?
Então, paramos nessa página 79, depois na 80 até a língua de sinais. E nos vemos na próxima aula. Combinado? Caprichem aí na letrinha de vocês. Escrevam para que, lembrem sempre que quando a gente escreve, alguém vai ler. Nem que seja a gente mesmo. A letra tem que ser bem legível. A apostila da gente tem que estar sempre muito limpinha. Porque hoje em dia, mais do que antes, né? Agora, por conta da gente ter que se cuidar um pouco mais, a questão da higiene é muito importante. Então, o nosso material tem que estar sempre limpo. Esse é o meu caderno, o seu você cuida também direitinho. Então, a gente tem que ter sempre os lápis apontados, a borracha perto, a apostila em ordem, tá bom? Cuidando bem das coisas, a gente acaba cuidando melhor da gente. Fiquem bem, se cuidem aí e nos vemos na próxima aula de português. Hoje é quinta-feira, porque ciências já acabou, né? Quinta-feira a gente tem português e na próxima segunda-feira a gente tem português de novo, tá bom? A gente se vê amanhã para uma aula de artes, combinado? Tchau, queridos. Até amanhã. Tchau.